Olá, olá, eu sou Anderson Moraes, aqui no programa Domingo na Fórum, um programa extremamente especial, que é um programa para a gente falar do 20 de novembro da consciência negra, e que é tão importante, tão necessário nesse país onde nós somos a maioria da população. E além disso, né, nós temos uma história aqui que precisa ser reparada, e vindo agora um governo Lula na sua terceira vez, a gente sempre fica esperando que esse reparo aconteça, principalmente para aqueles pontos mais sensíveis, né? E para isso eu convidei algumas pessoas que vão passar por aqui hoje, entre elas a minha querida Ieda Leal, coordenadora do MNU, e entre outras coisas que ela faz, uma mulher incrível, ainda agora vai estar na equipe de transição do governo Lula também. Queria convidar a Ieda aqui para vir bater esse papo comigo. Ieda, a Ieda, que a primeira pergunta, Ieda, qual o horário que Ieda dorme, né? Tipo, porque trabalha tanto. Ieda, é um prazer enorme te receber, sempre é um prazer enorme te receber e aprender ouvindo você também. E agora o governo vai ouvir Ieda, porque é de suma importância. Seja Prazer, bem-vindo. obrigada. Eu acho importante o reconhecimento da entidade que eu represento, das entidades que eu represento. Então, o MNU, com 44 anos, fazendo história, enfrentando a ditadura militar, denunciando, fazendo com que as pessoas pudessem entender as nossas reivindicações, o conjunto de mulheres negras do país, a Central Única dos Trabalhadores na área da comunicação, que eu faço parte, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, os professores que têm dado todo o possível para ajudar colaboradores para que a gente possa ter um mundo melhor, com a democracia, com a possibilidade de dialogar e acolher as pessoas. Acolher também os educadores, os trabalhadores em educação. Eu tenho dito que este é o reconhecimento sido organizado por nós. Eu não estou sozinha. Eu estou com Marias, Ângelas, Gabrieles, Ivana, Sandra, Marieles, eu estou com Terezas, sabe, Beneditas, Antônias. Então, eu estou com muitas pessoas que acreditam que um outro mundo tem que ser construído agora para ser possível viver. O Estado brasileiro tem uma dívida conosco. O governo que se avizinha, que vai tomar posse em 2023, tem um entendimento que nós somos a maioria da população e nós temos uma tarefa de lutar contra o racismo, diuturnamente. Então, eu acho que é o agradecimento ao reconhecimento, ao trabalho, não só Ieda Leal, de 57 anos, pedagoga, mãe de 4 filhas, avó de Luara, pele preta, batom na boca e coragem de lutar. Mas é o reconhecimento de tudo que nós já fizemos e chegamos até hoje. Queria começar lá de trás, porque você falou do MNU. Isso é uma história da importância do que o MNU é para o. Eu queria que você falasse essa parte gigante da história construída no Brasil pelo MNU, né? Que é importante os mais jovens, ou então aquela pessoa não negra que não está conhece a fundo qual é a construção, né? Porque o Brasil não nasceu do nada, né? Ele tem construções que são feitas há muito tempo. Eu queria que você falasse dessa construção, da importância desse MNU, ainda mais comemorando um 20 de novembro, mais um, como que você vê até uma perspectiva desse MNU na construção desse país, pensando no governo do Lula também. Queria que você fizesse um pouco dessa análise da história do MNU, da contribuição e do que pode contribuir aqui para dentro desse governo do Lula. Sim, um histórico de um nascimento na cidade de São Paulo, dia 7 de julho, com a presença de
2.000 pessoas, muitos intelectuais, muitos militantes, as familiares das vítimas, né, do racismo, e naquele momento era dizer: nós não aceitaremos mais o que o Estado faz com o povo negro. Elaboramos a Carta de Princípios, chamamos outros estados. Então, em 78, nós tivemos a possibilidade da organização, com Lélia, com Abdias à frente, né, com Iedo Ferreira, com Valdir, e com outras pessoas que deram condição, a concretização de um sonho, um movimento onde reunia várias pessoas de diversos locais, da universidade, da sociedade civil, das associações, das agremiações, das escolas de samba, de todos os lugares, dos mais simples aos intelectuais das universidades. E eles disseram: vamos criar o Movimento Negro Unificado. E criou-se o Movimento Negro Unificado. Nessa trajetória toda, nós nos reunimos em vários estados, nós escrevemos, nós produzimos teses, nós dissemos que nós tínhamos que ir para dentro das escolas. Então, tem várias experiências. Pegamos as pessoas que trabalhavam a cultura como um ato político de resistência, as escolas de samba, os clubes negros aí em São Paulo. Nós temos uma experiência fantástica da aglomeração de bairros e de ruas inteiramente. E nós tivemos essa inspiração em Zumbi da Andara, Palmares, né? Nos lugares mais distantes aqui, no Quilombo, no Calunga, onde hoje eles são reconhecidos. Então, a luta continuou no país, de forma muito dolorida para nós, porque o racismo ele se estruturou dentro da sociedade, dos organismos, né, e foi fazendo aquilo que era muito dito na época da escravidão, né, o estrangulamento da nossa possibilidade de viver. Disseram: deixa esses negros sem emprego, sem renda, sem comida, eles vão desaparecer. Nós não desaparecemos. Nós fizemos como Marielle. Nós brotamos, nós viramos semente. Nós estamos aqui hoje, somos 56,2% da população. E muito corre no nosso sangue esse desejo da justiça. Então, o 20 de novembro, esses momentos em que, da criação do Movimento Negro Unificado, levando em consideração e respeitando todos aqueles que estiveram presentes no dia do lançamento e também do lançamento público do MNU. Interessante que naquele dia a carta foi lida pelo Ailton Graça, que hoje é um jovem, um senhor talentoso, ator, que nos representa. Então, aquela voz que ecoou naquele dia é de alguém que hoje continua fazendo bem. Então, nós podemos hoje dizer que muitas coisas ainda precisam de vários ajustes e de muitas políticas públicas para vencer essa desigualdade. Mas nós temos uma história de um povo negro que resiste. Um povo negro que diz os caminhos que devem ser tomados para superar o racismo. Um povo negro que diz que nós não queremos ser mais os alvos preferenciais da polícia que nos mata, se perguntar o meu nome. Nós somos vítimas da violência imposta pelas seguranças dos supermercados, que tem em nós uma visão distorcida, muito bem solidificada pelo racismo, como todos os negros que entram naqueles estabelecimentos vão pode ter a possibilidade de roubar, né, os ladrões. Então, a gente precisa trabalhar todos os dias contra todas essas possibilidades que a estrutura das cidades, do Estado, insiste em distribuir, que é o racismo. Esse racismo que parece ser um racismo que está muito solidificado dentro das pessoas.
E ainda tem muita coisa, né? Primeiro, né, é importante ver que o papel do MNU, porque muita gente vê movimento social como um movimento de panfletagem, né, de ir para a rua protestar. Mas muita gente não sabe o quanto que se produz de teoria, né, para que as práticas existam, né? O MNU contribuiu, por exemplo, você tem o Abdias, você tem a Lélia, que eu acho que são dois expoentes, ou até falo uma coisa, tá? O CPA, né, que é aqueles pan-africanistas, eles têm um livro da Lélia Gonzalez que é maravilhoso sobre a Lélia. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que muita gente fala sobre isso. Quando se fala gênero, classe e raça, você acredita que, vou especificar bem, tá? Pergunta simples, né? Você acredita que se os batalhões de polícia, por exemplo, entendessem classe, não só raça, você acha que contribuiria para a diminuição da violência contra a população negra, para além da questão racial? Como que você vê isso? Estou especificando porque você falou de segurança, tá tudo dentro, né? A faixa militar, segurança, GCM, polícia militar. Você acredita que contribuiria também? Como que você vê classe, gênero e raça, pensando esse agrupamento específico? Polícia militar, civil, segurança do supermercado, do shopping. Você acredita que entender que classe te põe no mesmo patamar e te diferencia, a gente é a mesma coisa e diferencia lá do dono da empresa, do secretário público? Como você vê isso? Eu, eu acho que com esse tipo de racismo que nós temos no país, ele não é melhor ou pior do que qualquer outro, mas aqui é necessário o estudo profundo e o entendimento de raça, classe e gênero. Precisa haver. Eu não consigo separar. Quem separa produz o racismo. Porque eles estão vendo absolutamente o entendimento de classe para eles vai ser só uma. Aqui, de gênero, é só um. Entendeu? E de raça é só uma. Então, eles precisam compreender que nós vivemos numa configuração múltipla e absolutamente diversa. E as pessoas que lidam com o público, com o cuidado do mundo, têm que ter a condição de compreender o outro. O primeiro passo é o respeito ao outro. Eu não posso chegar atacando, matando, ferindo. Esse é o princípio errado que a gente tem batalhado. Eu não estou dizendo que a violência, que tem algumas situações em que você precisa utilizar de outros subterfúgios para talvez imobilizar uma pessoa. Mas você não pode. Não pode ser regra, né? Não pode ser regra. Não pode ser. Todos são perigosos. Sabe? Então, eu acho que é um misto. Eu tenho trabalhado, Anderson, e tentado conversar numa formação de muitos militares. Eles têm uns cursos, né? E eu tenho tido a experiência de observar a resposta que esses homens, já homens, mais de 30 anos, dão às perguntas que a gente faz. Eles estão absolutamente certos de que eles estão certos da abordagem. A aquisição do erro, do preconceito, da má formação da opinião é muito solidificada. Tem que haver muita conversa. Nós não podemos colocar, Anderson, nas ruas, para nossa segurança ou em qualquer outro lugar, pessoas que tenham dúvida ou que não saibam que no nosso país nós temos negros, indígenas, quilombolas, pobres, ricos, que tem direito para todo mundo, que o direito é igual, que nós não somos iguais.
Nós só somos iguais perante a lei em determinados momentos. Nós temos uma diversidade de oportunidade de viver o sagrado. Eles não sabem disso. Eles têm uma sabedoria única e mal feita da forma pior possível. Então, a academia, a escola, ou as possibilidades de se produzir pessoas para a nossa segurança, precisa cuidar dessa parte. Eu fico lamentando, porque... E depois vão perdendo a humanidade, na dureza e na crueldade da vida, e na falta de reconhecimento público e reconhecimento também no que se refere aos benefícios de um trabalhador. Não são iguais. Tem problemas. E quando é chefiado por alguém que detém mais preconceito ainda, piora. Piora tudo. Eles reproduzem exatamente aquilo que o dono do poder, na cabeça deles, deseja. Eu tenho que dizer que não há de ser só um detalhe. É tudo junto. Se a gente separar, é o que eles fazem. Eles separam. Precisa existir um conteúdo de compreender quem são essas pessoas, aonde essas pessoas estão e qual o pertencimento que elas têm do pertencimento racial, entendeu? Então, é muito importante que nada ande separado. Porque isso, né, não dá para desassociar realmente gênero, classe e raça, porque é incrível, porque quando eles tiram a farda, eles são pessoas comuns, né? Eles vão na padaria, e o problema é que eles, quando colocam farda, existe esse pensamento do pequeno poder do Foucault, né? E isso é um grande problema. E falando aqui sobre o governo Lula, pensando políticas públicas, o que você vê que é necessário? Mas o principal que eu discuto muito, o que é viável, né? Porque o Lula não vai ficar 400 anos, né? Vai ficar... O primeiro passo são 4 anos, né? Porque eu sei que a gente tem muitas demandas. Por exemplo, Ieda, eu queria até te fazer uma pergunta dentro disso também, que a gente fala de genocídio da população negra e do encarceramento em massa. Mas a minha visão muito particular, tá? Eu acho isso, para um governo discutir, é muito abstrato, porque é muito gigante. Eu acho que a gente tem que afunilar naquilo que é viável. Por exemplo, vamos discutir a necessidade de impor como decreto, não sei, como lei institucional a Câmara no uniforme. Então, vamos ver os malefícios e benefícios da Câmara no uniforme. E aí, conversou até com o Edson França, falando que a importância de pensar, a gente já conversou sobre isso, sobre uma CPI da abordagem policial, porque eu acredito que o que leva, na maioria das vezes, o genocídio e o encarceramento em massa começa numa abordagem. Eu vou ser muito sincero. Por exemplo, Renato Freitas só está entre nós porque tem uma parcela de sorte para mim. Uma parcela de sorte. Aquele rapaz lá, acho que... Você lembra da bicicleta, o rapaz negro, que o policial... Aquilo para mim é sorte, né? O que você acha que é viável, você acha que cabe em 4 anos de governo, que dá para começar a pensar, fora aquilo, o básico do lei trabalhista, tem aquelas coisas maiores que o governo já deve pensar que dá para fazer. Mas o que você acha, pensando na população negra, que está dentro, que é viável fazer? Eu penso que nós precisamos começar com pequenas coisas que darão certo e continuar fazendo uma discussão com o movimento negro para oferecer mais denúncias do que nós sofremos nesses últimos 4 anos. Iedo Ferreira estava correto. O genocídio contra o povo negro teve continuidade no governo Bolsonaro quando ele não assume a proteção à vida. Porque quem morreu mais fomos nós, negros. Nós temos que provar e vamos provar nos números. Então, agora, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos precisar dizer
que os militares, que as câmeras são necessárias para a segurança do povo, do mundo. Nossa! E por que alguém não quer ser filmado? Isso não é violência, é proteção à vida de todo mundo. Mas nós também vamos ter que fazer, Anderson, nos primeiros momentos, as coisas mais parar a fome, porque está matando. Isso Nós é temos uma que violência, garantir né? a vida. Então, a maior violência é a fome. A fome leva a outras medidas super difíceis para um pai e para uma mãe, para alguém que cuida da família. E garantir escola pública, com acompanhamento das nossas trabalhadoras no serviço social, porque nós precisamos garantir que eles participem do projeto, né? Todos os projetos que dão dignidade às nossas residências, às moradias, mas nós precisamos colocar os nossos e as nossas meninas e meninos nos CIMEIs, garantir que eles possam chegar no ensino superior, não ser interrompidos, de forma alguma, por qualquer situação de violência. Então, para mim, de fato, sem muita... Eu acho que a gente precisa ter a tarefa dessa, de estancar, de ter a segurança do trabalho e da renda. Qualquer ser humano que tenha renda tem a sua dignidade recuperada, no sentido de que ele tem compromissos com a família, com o comércio, e que ele quer o melhor para si. Os territórios nossos precisam ser, os nossos territórios, onde eu moro, têm que ser protegidos. Não há de se dizer que eu moro em determinado local, que lá não tem que ter segurança. Aonde eu moro, eu preciso de segurança. Então, são pequenos detalhes. A vacina no braço, a comida no prato, as crianças na escola, os pais trabalhando, sabe? Os adolescentes nos cursos, os IEFs funcionando, as universidades produzindo, sabe? As empresas funcionando, o campo trabalhando para oferecer comida para a cidade trabalhando para oferecer segurança ao campo. Nós precisamos de segurança. É correto dizer que bem-estar social também contribui para a diminuição dessa violência que leva a, por exemplo, uma violência como a pessoa entrar no crime? Tem vários motivos, mas fome é fácil, eu sempre falo, né? Da gente que está na base, é simples falar de alguns presidiários quando você não vê a fome, né? Não ver a fome é fácil, só ouvir falar. Ah, ouvi falar que alguém passa fome. É correto dizer que o bem-estar social vai contribuir até para isso? Que é tudo isso que você está dizendo. Eu queria te falar uma coisa. O bem viver. Não viver bem. É o bem viver. Aquilo que nós, mulheres negras, falamos em 2015 e que nós acentuamos em 2018. A gente pega e diz assim, nós queremos bem viver com os nossos. Isso é correto. Então, o bem-estar, não naquele sentido de viver bem, de só uns comem, só uns tomam. Não é isso. É a repartição do que é correto para significar o envolvimento e a certeza que as pessoas vão ser respeitadas na sua dignidade. Essa frase de bem viver, que a marcha das mulheres negras, para variar, tem que ser as mulheres negras contribuindo, porque é voltar na Angela Davis, né, Ieda? Se a mulher preta, que automaticamente leva o povo negro ao viver bem, faz todo mundo viver bem. Né? Se tá todo mundo... a gente viu pela própria eleição, quem é que deu a vitória a Lula? Vamos jogar real, foi o povo, na sua maioria, negro periférico. Você está falando de Bahia, você está falando de Nordeste, você está falando das periferias. Aqui a Haddad perde na classe média branca, né? Então, é bacana você reconhecer isso, Anderson, porque com certeza você tem uma companheira, você tem uma mãe, irmãs, amigas. Quando a gente diz isso, e a gente diz isso, sabe como? Com um sorriso nos lábios. Porque a gente está dizendo, sabe do quê? De recuperar.
recuperar as coisas, porque nós queremos viver. Simples assim. E nós queremos que A outros mãe, vivam. e essa mulher preta feliz, conseguindo trabalhar, ela vai. Até porque a gente tem. Eu pego pelo meu campo, do meu quadradinho. Eu pego o Jornal Empoderado. Todas as mulheres lá são mães solo, preta. Se você, então a gente tem que pensar nesse público, que é a maioria hoje, eu imagino. Eu e você, dando bem viver para essas mulheres, você deu bem viver para mim, deu para o homem branco, para o cara japonês, para o árabe. Você vai ter um Brasil, não tem muito segredo. O que a gente só precisa, que eu acho que o Lula está fazendo muito bem, a gente precisava desse respiro de acreditar que a gente está fazendo junto. Eu ver você, Douglas Belchior, Tamiri Sampaio hoje, muita René Silva, contribui para pensar isso. Porque em todas as áreas a gente tem pessoas pretas importantes para contribuir para esse bem viver, que não é um bem viver negro, é esse que, que as pessoas têm que entender. É um bem viver do país, porque se você tem a maioria que sofre, ela é negra, se ela deixa de sofrer, ela vai contribuir para que todo. Por exemplo, fazer que toda a comunidade negra tenha dinheiro no bolso, onde é que ela vai comprar? Ela vai comprar nos estabelecimentos. Quem é o dono do estabelecimento? Ele é branco. Então, no É, final, todo mundo está ganhando. Amanhã, a gente quer que os negros também sejam dono das grandes redes, queremos, mas a princípio, sendo realista, o dono das grandes redes multinacionais são brancos. A gente preto, tendo dinheiro no bolso, a gente vai comprar o carro aonde? A gente vai comprar o carro numa montadora branca. E é o bem viver de todo mundo, todo mundo ganha, né? Enfim, eu e acho que a abrir gente várias frentes para o nosso povo também ganhar dinheiro. A pandemia, o erro fascista que estava no poder, foi achar que não dando dinheiro as pessoas iriam, não dando a renda mínima para garantir a vida. É essa a pegada. Você garante a renda para garantir vidas. E ele não queria isso. Né? Então, não, é e o porque dinheiro e o dinheiro circularia na comunidade como circulou durante o tempo. Aí nós temos alguém que tem um olhar humano, que não é o humano, é caso só dele. isso Vamos que combinar. precisava. É porque o Bolsonaro, Eda, vamos jogar real. A gente não pode colocar o Bolsonaro, mas deve ao mesmo tempo. Olha que loucura. O Bolsonaro é como se fosse um vírus no computador. A gente tirou o vírus e tem que esquecer. Porque um momento do país que é inacreditavelmente maluco, distópico. Porque eu fiz parâmetros, porque a gente foi buscar na história, e da gente que gosta, quais são os parâmetros. O Hitler não foi como ele até. Mesmo com todos os genocídios, ele foi pior que Hitler, porque ele matou um monte de gente, nem os dele ele teve carinho, porque ele poderia falar assim, não gosto de negro, não gosto de petista, mas olha, eu vim aqui falar para os meus eleitores, isso é uma gripe perigosa, isso está matando, fiquem em casa, se cuidem, vou cuidar de vocês. Eu entenderia mesmo não gostando, mas ele não cuidou de ninguém, nem dos que votaram nele, nem estava do lado, morreu gente da direita, da esquerda, gente que é ateu, gente que é cristão, é uma loucura. É uma loucura. Hitler E cuidou de uma Alemanha no centro, né? quem está no serviço público, quem se dispõe a colocar o nome para ser eleito por qualquer cargo público, tem que ter o sentido público que vai precisar dele. Então, o Estado tem que cuidar, sim, tem a tarefa, porque essa é a tarefa colocada para alguém que quer gerenciar a coisa pública. É isso. É louco Né? você pensar que a gente acabou de sair de uma Segunda Guerra Mundial com um ser maligno como Hitler e imaginar que tinha alguém pior. E por que é pior? Ele só não matou mais de 6 milhões como Hitler porque ele não teve tempo e não teve. Também tem uma coisa, não teve o grau de inteligência de Hitler, porque se tivesse o mesmo nível cultural,
eles conseguiriam barbarizar, porque também dentro eu vejo, sabe, dentro das maldades existe incompetência também, existe uma imperícia para algumas coisas. Mas eu fico imaginando, quando abrir esse sigilo de 100 anos, esses orçamentos, o que vai... Sabe aquele baú velho que fica lá, que quando você abre, você fala, meu Deus do céu, o que sai daquilo ali que você... Eu acho que vai ser esse é o sapão de filme, sabe? Quando abre, o que vai ter de esqueleto ali de... E é triste, né? Porque sabe uma coisa muito triste, Eda? Nós estamos muito nessa expectativa, mas eu acho que tem uma coisa, viu, que eu ouvi hoje de um grande estadista, alguém que disse assim, que antes de assumir, subir a rampa, já convidado para vários locais, aplaudido e festejado, o Lula disse que vai, junto com todas as pessoas do planeta, proteger o meio ambiente, que significa proteger a gente. E ele chamou para a responsabilidade. Tem coisas que não foram cumpridas, que eu vou cobrar. E nós vamos cobrar. Não será um governo fácil, mas ele tem. A gente vai cobrar. E quero sim realizar um grande encontro próximo à COP ser no Brasil, na Amazônia. E ele anuncia o Ministério dos Povos Originários dos Indígenas, o reconhecimento daqueles que estiveram antes de nós aqui. E o reconhecimento também que vai ser travado nos outros aspectos da nossa sociedade. Mas eu quero dizer, um estadista, um presidente, faz isso, preside, né? Se importa, se Cuida, organiza. né? Cuida do seu povo. Cuida. Então, eu gostei muito de ver essa pegada. E ele tem dito que tem aprendido muito com as mulheres, viu? E tenho certeza que sim, com as mulheres negras, com todas as mulheres da América Latina, e tem feito bem a tarefa de nos colocar de volta nos nossos corações a esperança. Esperança que talvez a gente nunca tenha perdido, né, Anderson? Nós somos descendentes de Zumbi da Andara. Então, a esperança sempre teve aqui dentro dos nossos corações, das nossas mentes e nos nossos corpos pelo mundo todo. E a gente está falando assim, uma coisa que eu gosto do Lula, que ele não está falando de quem votou nele, ele está falando do Brasil, né? Isso também é muito positivo, né? Isso que as pessoas não entendem. Quando o Lula se dirige, ele dirige ao povo brasileiro, porque mesmo tendo uma parcela grande que votou no Bolsonaro, eles são brasileiros e o Lula não se furta a atender ao povo, né, brasileiro, mesmo tendo um agrupamento que realmente... Olha, Ieda, eu queria falar sobre malucos. Como que você está vendo ainda esse grupo que pede intervenção? Que eu estou vendo que ele está tirando do sério desembargador do Ceará, que já falou que já não aguenta mais. O Barroso já foi sarcástico, porque ninguém está aguentando mais. Porque uma coisa que eu queria perguntar, qualquer dia eu vou numa desses agrupamentos para saber o que eles ainda estão fazendo lá. Né? Como que você está vendo esse agrupamento dessas pessoas? Porque já não tem... E a gente, enquanto isso, a gente está percebendo que o governo da Zambelli já fugiu, Alan Santos fugiu para os Estados Unidos, os filhos do Bolsonaro... Eu vou te confessar, tanta coisa para fazer. Nós fomos chamados para ajudar o governo federal. Tá certo que a gente tem que pensar, mas tem coisa mais importante no mundo. E pena que eles vão descobrir que eles estão absolutamente abandonados, né? Um culto a algumas coisas tão demodadas. Agora, eu já disse, pessoas que querem ressuscitar fascismo, nazismo, racismo, tem a justiça. A justiça vai cuidar das pessoas. Eu acho que a gente não sabe. E não aceito provocações. Eu defendo a democracia. Nós sabemos perder. Nós não vencemos na última eleição. No entanto, a gente não chamou esse tipo de situação para o nosso país. Então, é muita conversa, muitas medidas necessárias que terão que ser feitas para a gente poder colocar o nosso país nos trilhos. E agora a nossa tarefa é ajudar o Brasil a vencer e a crescer e entrar nos trilhos do desenvolvimento.
A Preta tá entrando aqui, a Preta Ferreira também para bater um papo com a gente. Eu sei que você tem uma agenda aí, é de uma loucura, é uma correria. Eu só tenho que agradecer enormemente, né, a sua disponibilidade. Você é sempre maravilhosa, não é à toa que você conquista o que conquista, e eu estou aqui sempre. Mas eu não posso sair daqui sem falar e perguntar como foi o encontro com o Hamilton. Como que foi o momento em que você. Esse momento. Você lembra da nossa conversa? E eu disse para ele, também contei, falei, olha, as pessoas riam, estavam rindo da gente. E aí eu combinei que se fosse eu ou meu amigo, eu iria entregar a bandeira e a camiseta do MNU. E aí disse que o MNU tinha 44 anos. Ele disse, é o número do carro que eu corro. E aí eu dei o boné. E quando ele viu o roxo, e o roxo também na minha roupa, ele disse, é a cor que eu mais gosto. Aí eu contei para ele, né, do MNU, dos 44 anos, quem eu era, e peguei uma bandeira escrito Ubuntu, e disse para ele que o que nos ligava naquele momento, em todos os momentos, em todos os lugares que ele tivesse, era essa palavra. Eu sou porque nós somos. E dei um abraço nele. Ai, que lindo. Realizei meu sonho. Essas coisas de realizar o sonho, e a gente ter conversado sobre isso, Anderson, eu fiquei muito emocionada. E muito, sim, me sentindo muito representada naquele momento por poder falar para o Hamilton o quanto nós gostamos de ver negros daquela forma que ele faz a defesa. E ele disse, nós fazemos o movimento. Somos nós os responsáveis por tornar o nosso mundo melhor. Ele disse assim, nós estamos juntos. Isto é de alguém que é uma liderança absoluta e que sabe que o racismo ele estrangula, mata e fere. Mas nós temos que estar juntos. E eu disse para ele que na próxima vez nós iríamos falar em português. E ele falou, eu vou aprender porque agora eu sou brasileiro. Adorei isso, está muito bacana. Então, eu quero dizer para você que foi um encontro de alguém que carregou, naquele momento, a esperança de minha mãe, do meu pai, dos nossos mais velhos, das nossas juventudes, da minha neta, de todo mundo. Eu fiquei feliz. Eu fiquei mega emocionado quando eu vi que você pôde estar perto dele, por tudo que a gente já conversou, da importância de entender que essa luta é universal. E ele está no nosso campo, ele está lutando a nossa luta, a luta dele, né? A luta dele. E é lindo. Eu achei que foi muito digno, muito legal da parte dele, esse carinho que ele deu para todo mundo. E recebeu lá uma pessoa maravilhosa chamada Eda. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Eu estou indo agora, mas eu estou ligada. Nós estamos na transição porque a gente quer um mundo melhor. O presidente Lula e o vice Alckmin nos convocaram para uma missão e a gente dá conta. Eu disse esses dias, nós estamos preparados. Eu sei muito, então eu fico mega tranquilo. Obrigado por tudo. Obrigada, beijos. Já, Gui, está chegando aqui também para bater um papo com a gente, aqui é a Preta. Já cheguei, já estou aqui. Olha aí, ó, muito bom, é uma honra te receber aqui. Eu sempre quis te receber aqui, é muito bom. E receber num momento importante, né? Que a gente deu uma respirada, né, Preta? Bem-vinda. Que a gente deu um suspiro para começar o fôlego novamente, né? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Feliz de ver minha amiga Ieda aqui agora. Sempre me ensinando muito. A gente deu uma respirada para a gente continuar, né? Porque esse grupamento, até a gente rir dos memes, porque eu não tô nem aí. Para mim, eles estão servindo para eu desofilar o fígado desses 4 anos. Mas eles vão continuar. Eu acho que não sei quando, mas eu tenho a certeza que uma hora eu vou lá perguntar para eles. Tem um quartel perto daqui, o que eles ainda estão fazendo lá? Porque essa é a pergunta que não pode calar. Olha, mas eu acho assim que essas pessoas elas estão totalmente desinformadas, né? E informadas pela fake news. Então há um outro tipo de informação, né? Um outro tipo de intelecto. O Bolsonaro sai, mas o bolsonarismo vai ficar, vai continuar. E nós
temos uma missão muito grande pela frente, né? Um desafio muito grande pela frente. E a gente precisa estar pronto, né? Precisa se preparar. Ô, Preta, dentro de tudo que você acompanha de perto, e você é das artes, sabe o mais triste? Que ele jorrou dinheiro para tentar se eleger, né? Um desses orçamento secreto, tudo a gente uma hora vai descobrir, vai conseguir destrinchar. E até para ele se eleger, a gente viu o quanto. Eu lembro que eu colocava no YouTube, eu ia ver qualquer coisa para distrair, tava o rosto dele lá. E esse dinheiro poderia ir para a cultura, né? Que foi tão maltratada, né? Jorrou dinheiro, né? É muito triste isso, né? Poderia ter. Mas é um plano, né, Anderson? Tudo que é cultural traz informação para a população. Então, tudo que educa, que transforma, foi destruído. Então, para esse governo, foi um dinheiro gasto muito naturalmente, assim. Não era um investimento que eles queriam nesse momento. Muito naturalmente. Para eles acabar com a cultura era o ponto-chave, era o ponto principal. Acabando com a cultura de um povo, esse povo vira amíngua, se torna mercê, né? Fica mercê, se torna dependente. Então, esse plano foi concretizado, para eles é natural isso. Veja também que, quando houve a criminalização dos artistas, né? O silenciamento artístico, a censura à arte, durante esse período aí que a gente viveu nesses 4 anos de horror, né? Outra coisa que eu queria, já para quem não sabe, a Preta ela vai estar aí na equipe de transição para contribuir, e ela está muito perto dos artistas, que é de suma importância. Eu falo que cultura, comunicação, elas andam juntas, é necessário a gente reviver a necessidade de falar de cultura, sabe, Preta? E principalmente cultura popular. Cultura popular, exatamente. Né? Eu queria ouvir de você sobre isso. A nossa cultura popular é que mantém o nosso povo vivo, né? Porque quem não tem cultura não sabe, quem não sabe de onde veio, não sabe onde quer chegar. A cultura popular tem grandes sabedorias, né? E grandes tecnologias de formação, grandes tecnologias políticas, tecnologias sociais. Então, a cultura popular, ela diz muito sobre o nosso povo, sobre nossa cultura, sobre quem nós somos. Veja que não houve investimento na cultura popular. Não teve investimento, nenhum o jingle os principais jingles de campanha do PT foi de cultura popular, cultura né? Popular. Foi de cultura popular, né? Porque, historicamente, se a gente for ver, o samba é cultura popular, o chachado, a cultura, a gente entende as grandes peças de teatro que tem financiamento de empresas, os grandes. Entendemos se é necessário tudo isso, as grandes produções, os filmes com muito recurso. Só que muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo para você. O sarau, ele tem que ser melhor visto, né? Se puder. Ele produz cultura de massa, muita cultura de qualidade, gente incrível, né? Slam, sarau. Às vezes, uma vez, Preta. O slam, ele educa, né? As pessoas. Ele traz a necropolítica à tona de uma forma artística, mas que muitas pessoas ali na hora contam sobre suas experiências vividas e sobre a ausência de políticas públicas, né? Então, tudo que foi criminalizado perante a cultura preta também, né? O funk, nas periferias, né? Quantos jovens aí não entendem sobre necropolítica através do funk, através da linguagem do funk? Começa pelo próprio rap, né? Pega lá Racionais, eu falo que eu consigo explicar minha vida pelo Racionais. Exatamente. Tem várias passagens de música que eu consigo utilizá-las. E, por exemplo, você está falando de um público. Uma vez eu fui no Slam, que era ali que era da Solano Trindade, lá na Zona Sul de São Paulo, e aí você olha o local, às vezes é um danado, um menino de 16 anos, uma menina de 17 anos. Quando ela pega o microfone, você vê potência e qualidade que você não vê, às vezes, em grandes peças de teatro. Você vê um texto, a pessoa cria um texto. Uma vez eu vi uma menina... São intelectuais, né? Não, eu vi um lançamento da campanha do Bruno Ramos, ele levou os funkeiros. E daí estavam os funkeiros. Ele levou uma menina lá, a menina fez um verso
que era contando como a música era machista durante a história. Durante 5 minutos, eu acho, ela contou vários momentos de machismo na música que eu fiquei assim impressionadíssimo com a qualidade daquilo. Aquilo ali foi. O que eu gostei é que eu acho que a cultura também, né, Preta? Você pode falar disso? Ela tem que constranger em algum momento se precisar, né? A E cultura tem esse constrangiu papel, todos né? os meninos que vivem dessa geração de objetivar a mulher. Eu achei incrível isso. E também a arte, ela traz esse poder, esse lugar de fala, né? É muito importante ter uma mulher, ter várias mulheres no Islã, porque elas vão falar sobre o que mulheres sentem, porque durante muitos anos só se via homens. É muito Isso. importante agora também mulheres chegando no rap, no cenário do rap. Agora não, já há um tempo, né, do funk. E ter esse reconhecimento é importante, porque quem pode falar sobre essas dores são somente mulheres, né? Não é um homem que vai sentir. Então, acho importante pluralizar a arte. O mundo hoje ele é plural, então todas as esferas culturais e artísticas também tem que ser pluralizada. Não somos nós que... Não é o tempo ou a sociedade que tem que se adaptar a gente, né? A gente tem que se adaptar à sociedade e ao tempo. Estamos num momento atual, moderno, culturalmente falando, artisticamente falando, porque o Brasil é um país que não se investiu em arte durante muitos anos. Então, essas pessoas que estão, algumas pessoas que eram da base, que estão em ascensão no mundo artístico, musicalmente, é o povo que teve o resgate da sua cultura. E a gente precisa, sim, investir, porque a arte, ela salva, a arte liberta as pessoas, liberta as mentes aprisionadas. A arte possibilita que jovens cheguem a outro espaço de poder. Como diz a Racionais na música, né? Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Concordo. E a Preta é isso. A Preta é fruto disso também, né? Sim. Você vê o quanto na campanha você foi importante. Isso é fruto de um trabalho bem feito, que também tem uma mãe maravilhosa, que tem uma história gigantesca. Carmen Silva, que me ensinou muito, né? Me proporcionou chegar onde eu cheguei hoje, porque eu acho que eu tive a melhor professora dentro de casa, né? Isso, porque, ó, eu vou ser muito sincero. Eu, quando vou ali no 9 de julho, eu olho aquele negócio, aquilo é um monstro. Eu falo assim, meu, essa mulher comanda esse negócio todo aqui, e você vê todo mundo passando ali, todo mundo feliz. Todo mundo quer estar no 9 de julho, ou fazendo E evento, ou conhecendo. É um monumento que eu não sei, aí eu vou ter que perguntar mesmo a você, se não, eu acho que deveria, né? Deveria ser tombado o 9 de julho. eu concordo com você, deveria não, deve, né? Porque ali é um polo cultural, através da arte, cultura e da cultura da moradia também, diga-se de passagem, a gente traz o resgate social de que direito constitucional é garantido em Constituição e que a gente faz ocupações de espaços vazios ociosos sem função social da propriedade em forma de denúncia também, né? Onde estava o poder público durante todo esse tempo que as pessoas estão morrendo de frio nas ruas? A sociedade tem que lembrar sempre do racismo ambiental, da necropolítica, da gentrificação. O que leva essas pessoas a estarem nas ruas, a morar nas ruas? Hoje nascem filhos das ruas. Crianças nascem nas ruas. E Antigamente aumentou não. muito no governo Bolsonaro, assustadoramente, né? Assustador o número de pessoas que foram parar em situação de rua, né? E são trabalhadores de menor renda, que, devido à perca de seus empregos, foram parar nas ruas. E isso é importante também para as pessoas lembrarem que o direito constitucional à moradia ou a qualquer outro direito constitucional pertence a todos os brasileiros. Independente de Então, cor, raça, credo e crença, a moradia ela é um direito constitucional de todas as pessoas. Então, quem paga aluguel ainda hoje é um sem-teto. Porque se perder seu emprego, como a maioria das pessoas que perderam foram para as ruas, vai parar nos mesmos lugares. Então, os movimentos sociais de moradia, os movimentos éticos, trazem essa cultura para o povo entender que o direito constitucional à moradia é de todo cidadão e cidadã brasileira. isso eu falo assim, né? Eu até brinco com algumas pessoas. A gente tem o Diese, o IBGE, só que eu falo que a gente não precisa do IBGE e do Diese, basta a gente acompanhar o que está próximo a nós. Eu imagino que nesse período desse governo nefasto, aumentou em número os pedidos para morar no 9 de julho, né? Porque as pessoas têm que morar, né? A demanda, né, de pessoas na fila de espera para entrarem no grupo de base,
em busca da moradia, aumentou sim, porque a gente vê o número de pessoas nas ruas. Quem caminha pelas ruas está vendo. O centro velho de São Paulo abandonado, quem caminha vê mais prédios vazios do que pessoas precisando de moradia. O déficit habitacional em São Paulo é muito grande. Toda hora você está vendo construir prédios, né? No centro de São Paulo, ou em São Paulo inteira em si. Mas essas moradias não são para essas pessoas que têm menor renda. Então, acho que a gente agora tem que pensar também nessa questão da moradia como a questão do racismo ambiental, porque, e é o que eu falei agora, né? Quem não tem escritura de um lar é um sem-teto. E a moradia é um direito constitucional. É uma forma de pensar, acho que inteligentíssima, porque às vezes a pessoa acha que ela está protegida no seu aluguel, ela não está protegida. Não está. Mesmo trabalhando, se o dono da casa pedir, você não tem mais sua casa, tem isso também, né? Exato. Então, não, e é uma forma também de se pensar, né? E para também quem não tinha conhecimento do que era movimento social, porque durante muitos anos houve essa criminalização, ainda há a criminalização, mas é uma forma também de aproximar a sociedade civil aos movimentos sociais, para entender que os movimentos sociais criam políticas públicas devido à escassez, à ausência de políticas públicas. Isso é verdade. Falando aqui do próximo governo, o que você acha, Preta, que é prioridade pensar? O que você... Tem aquilo que a gente quer um monte de coisa. Mas a gente quer um monte de coisa, mas eu acho que... O que é prioridade e o que é possível fazer? Olha, eu não posso te dizer o que é possível fazer, porque a gente não sabe o que é possível fazer, né? Só quando a gente realmente tem um entendimento do que falta, das ausências. Né? Eu acho que já está posto aí a necropolítica. Eu acho que o que a gente tem que... O enfrentamento maior que a gente tem que ter agora, que é o principal, é o combate ao racismo. Se a gente tem o racismo, os outros direitos não vão ser garantidos. Se a gente não combater o racismo, nada vai funcionar. Eu, como mulher preta, como abolicionista penal, como liderança de movimento social, e como mulher preta, baiana, nordestina, nascida no Brasil, né? Eu acho que o enfrentamento maior agora é o combate ao racismo, porque os povos indígenas estão sendo assassinados, ainda estão, né? Continuam. A população preta, a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado. Isso. Então, acho que esses diagnósticos que nós já temos, acho que a gente tem que tem que ir diretamente nesses enfrentamentos, porque enquanto houver racismo, nada vai mudar. É verdade. Essa é o pilar de tudo. Chegou aqui a Luana, nossa querida, eu falo que a Luana é aquela pessoa preta também que trabalha, porque eu vejo que trabalha. Nossa, é trabalhadora, ela não para, e é um orgulho, né? Por isso que eu me sinto confortável quando eu vejo uma transição, vejo você, vejo Eda, Douglas Belchior, daí tem a Luana Alves, Érica Hilton, a gente se sente confortável. Esse é um momento que, apesar de tudo, Luana, seja bem-vinda, eu me sinto muito confortável e protegido por vocês que estão em espaços de poder, porque é ruim quando você está no caos, você olha para lá e fala, meu Deus, quem poderá me ajudar? Não tem ninguém. Você fica, Deus dará. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, gente. Salve, Preta. Satisfação te ver por aqui. Salve, Anderson. Obrigada aí pelo convite, viu, querido? Peço desculpa pelo atraso. Estava na correria aqui da Câmara, aqui, todo de uma surpresa diferente. E eu estava por aqui. Mas, enfim, estou feliz de estar tendo esse papo com vocês, assim. Poder compartilhar um pouco do que tem acontecendo, das lutas. Aqui a gente mata um leão por dia. Ou a gente tenta tirar um racista por dia. Mas é isso, né? A gente continua, a gente segue fazendo, porque a gente sabe que a gente não tá só, a gente tá em coletividade, assim. Isso é o que mantém a gente firme, a gente forte, assim. A gente nunca tá sozinha, sabe? A gente tá indo junto. Mas aí entra a Preta, que tem que ter um projeto gigante de cultura para a gente descansar a mente, para a gente ter saúde mental. Porque não é fácil, né? Quais são as pautas do momento aí, Lu? Como que tá? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, porque, olha, o Lula também já é um exercício para o Lula, porque ele vai pegar um congresso mega racista, né? Que tem pessoas que xenofóbicas. Abjetam você. Fica à vontade, gente. Eu aprendi que mulher preta que manda. Vocês ficam à vontade. Eu tô aqui para
Ouvir vocês é maravilhoso. Lu, se quiser falar com a Preta quiser saber alguma, bater figurinha aí com a Lu também, fica à vontade, a casa é de vocês, sempre será. E eu queria ouvir também, Lu, tipo, um pouquinho aí, você fez um projeto para tentar processar um dos racistas, né? Queria ouvir um pouquinho. Tá, eu vou contar um pouquinho de geral como é que tá por aqui, sobre o que você comentou aí do governo, depois eu vou contar essa história específica desse cara aí, né, que eu acho que a Preta até sabe, vocês também tiveram uma atuação em relação a esse caso. Olha, o que você falou, né, que vai ser difícil esse governo mesmo, porque não só a Câmara lotou de racista, o Senado, enfim, como o racismo está virando cada vez mais uma arma política muito forte, né? A gente está vendo antigamente, eu acho que tinha, assim, mais ou menos uma tentativa de disfarçar o racismo, né? Se tentava disfarçar que era racista, mas hoje a gente vê um certo setor da política institucional que tenta usar a espetacularização da nossa dor, da nossa morte, como arma política. Eu vou dar como exemplo, quando a gente vê, não só deputados, parlamentares, mas quando a gente vê, por exemplo, candidato a governador do estado, estados grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, falar sempre no período eleitoral que no meu governo a polícia vai tirar para matar. Ou então, o candidato que infelizmente venceu aqui em São Paulo, falar, eu vou tirar a câmera dos policiais militares para aumentar a produtividade. Foi essa frase que esse cara usou. Assim, então, tentar fazer do massacre contra nós, tentar fazer da opressão contra comunidades periféricas e pretas uma arma política, uma arma eleitoral. Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, né? Ou então, perto do período eleitoral, começam a ter operações esquisitíssimas, bizarras, que aumentam o nosso genocídio. Então, isso é uma coisa que a gente tem assistido, né? Cada vez mais o racismo como uma arma para, assim, tipo, quem for o mais racista vai conseguir aparecer mais. Assim, é uma coisa de glamourizar, criar um espetáculo em cima da nossa morte, assim, em cima da nossa dor. Isso é uma coisa que a gente tem observado cada vez mais, assim, parece que é bonito você combater o movimento negro. A gente tem visto isso muito. A gente viu isso acontecendo nessas eleições, assim. Isso vai ser um desafio que a gente vai ter que enfrentar. E a gente vai ter que ir para cima, né? Por outro lado, ao mesmo tempo que tem isso, também tem uma reação nossa muito forte. Só para dizer para vocês, eu acabei atrasando porque eu estava num evento, numa atividade, numa audiência, sobre educação antirracista. E a gente recebeu professores de escola municipal e tal, e eu recebi estudantes, desde adolescentes já, assim, seus 16 anos, até os pequenininhos, assim, até 10 anos, 9 anos, que vieram aqui, assistiram, falaram. E isso me dá uma esperança tão grande, Preta e Anderson, porque muito desses pequenininhos, gente, é cabelo pra cima, é trança, é black, é dizendo que eu sou preto, tenho orgulho da minha cor, assim, pequenininho, entendeu? Coisa que na minha época não tinha. Assim, olha que eu tenho 29 anos, né? Então era uma coisa que na minha época era difícil você ver uma menina adolescente assim com cabelo natural. Isso é uma coisa importante, isso não é qualquer coisa. Assim, não é qualquer coisa, isso é muito fundamental e é uma geração inteira que tá vindo aí. Então a gente também tem que ver o que a gente tem de desafio, mas o que a gente tem de potência também, que a gente tem muita potência. A gente tem muitos pontos de força. Então isso é uma coisa que eu sempre falo para todo lugar que eu vou, assim, que a gente debate isso. Então a gente também tem muitos pontos de fortalecimento. Isso graças ao nosso trabalho de base ali, de construção, militante, professores, movimento social ali fazendo trabalho de formiguinha, e graças a isso que a gente tem conseguido avançar nesse avanço silencioso aí. Mas sobre esse caso que você falou, que o Anderson comentou comigo, né? Nesse ano, teve um caso bizarro de racismo aqui na Câmara, né? Um vereador, que é o vereador Camilo Cristófaro, fez uma fala em que ele vazou, na verdade, horrível, horrorosa. Vazou um áudio dele, era uma sessão da CPI dos aplicativos, que eu sou participante, ele também é. Até então, tínhamos uma relação muito tranquila, né? Porque, enfim, né, claro que somos de partidos diferentes, mas sem nenhum problema. Mas ele vazou o som e ele falou, ele lavaram e não lavaram a calçada, coisa de preto. E ali na hora eu fiquei em choque. Fiquei em choque porque eu falei, não, eu acho que eu entendi errado, assim, não é possível. A nossa primeira reação é achar que a gente entendeu errado. Mas aí tinha sido isso mesmo, assim, a gente conseguiu preservar o áudio dessa fala, porque ficou gravado, né? O primeiro desafio nosso ali na hora, Preta, foi recuperar esse áudio, porque inclusive ficou todo um imbróglio ali, que demoraram. A gente teve que fazer guarda ali na sala multimídia da Câmara, pra você ter uma ideia. Porque ali a situação era de tentar abafar. Porque é assim que se tenta, né? Quando um ato racista acontece, tenta abafar o ato racista, né? Se tenta abafar a nossa busca por justiça, não se tenta buscar
a punição por racista. E aí o caso é que a gente entrou a gente entrou na justiça, a gente pediu uma instauração de inquérito, né? A advogada Marilis Costa, que é daqui do mandato, pediu uma instauração de inquérito. Oi. Desculpa te cortar. Se você quiser, você claro. pode soltar o microfone que. Tá. Dá para escutar bem? Perfeito. Dá para escutar, porque senão, coitado, você vai ficar com a mão doendo. Não, tranquilo. Não, fica tranquilo. A gente pediu uma instauração de inquérito, também pedimos uma cassação, porque é quebra de decoro parlamentar, racismo não é brincadeira, quebra de decoro parlamentar. E aí o processo de cassação ainda está em andamento, mas o fato é que na justiça o caso andou. Né, para nossa surpresa, não para nossa surpresa, mas para nossa, né, caramba, de fato foi um caso que foi entendido pela justiça como um caso muito significativo, assim, muito grave, porque foi aceito enquanto racismo. Isso é difícil. Geralmente, quando tem instauração de inquérito, se instaura inquéritos, faz uma investigação, e geralmente a tipificação muda para injúria racial. Geralmente isso costuma acontecer. Mas nesse caso não aconteceu. Esse vereador hoje é oficialmente réu para o crime de racismo. Né? Então, isso é algo que, até onde a gente pode apurar, é um pouco inédito, que um parlamentar em exercício de mandato esteja, né, enquanto mandato ativo, réu por crime de racismo. Já existiu parlamentares, inclusive foram condenados, inclusive da Câmara Municipal de São Paulo, condenados por injúria racial, mas nunca por racismo. Isso é importante, porque a lei do racismo foi uma vitória do movimento negro e que normalmente na justiça é uma vitória que não se efetiva, porque nunca é tipificado como racismo. Né? Sempre vira injúria racial, que aí você, sei lá, paga uma cesta básica, nunca é o crime, que é o crime inafiançável, que é o crime imprescritível, que é um crime considerado, né, é um crime grave pela lei brasileira, que é o crime de racismo. Assim. Então esse vereador vai enfrentar essa acusação e vai se defender na justiça. Eu acho que foi muito importante a gente ter tido uma ação de não ter tido nenhum tipo de insegurança ou nenhum tipo de vacilação para ir para cima. Assim, para cima. Eu sei que esse vereador, inclusive, foi expulso do partido dele por muita ação das pessoas pretas do partido, como a própria preta e a dona Carmen. Isso é uma coisa que eu também queria destacar. Então, não foi só dentro da Câmara Municipal, foi todo o movimento que se injuriou, foi todo o movimento que falou, não, como é que na Casa do Povo, como é que na Câmara Municipal de São Paulo, um parlamentar se sente autorizado a fazer uma fala racista, uma fala de ataque contra a população. Assim, é um ataque contra todos nós. Isso que aconteceu. A gente vai buscar a cassação, porque para a gente é pedagógico e é exemplar que se casse esse mandato, porque é importante para dar um recado para todos os racistas. Um recado que não vamos tolerar. Não, eu estava até falando mais cedo que a branquitude, né, ela tem muito essa questão de estamos em constante aprendizado. Já é doutor, já é vereador, não está em aprendizado nenhum. Já não é analfabeto. Isso. Então vai ter que aprender sim. Enquanto houver. E para os nossos isso não vale, né, Preta? Para os nossos isso não vale. Vai um moleque isso, preto de qualquer quebrada, entendeu? O povo preto. Que é isso? Condenado. Eles podem ter tempo de errar e de aprender, né? E a gente não tem esse tempo. Não tem tempo de errar, não tem esse mesmo tempo que eles têm. Enquanto houver leis no Brasil que só sirva para punir pessoas pretas, nada vai mudar. O Brasil, o crime de racismo é configurado há 33 anos. Configurado crime. Mas a gente não vê essas pessoas presas pagando por crime de racismo. Mas toda hora a gente vê casos de racismo, assassinatos sendo cometidos devido à cor de nossa pele. Está na hora já de ter leis mais severas, né? Que realmente sejam impostas também à branquitude que comete crime. Eu acompanhei, a gente está nos grupos, né? Aí, isso que a Preta está falando me fez pensar aqui que uma moça fez uma denúncia, né? Iniciou uma denúncia que ela sofreu junto com o filho racismo, e aí depois ela falou assim, não, é que eu conversei aqui no estabelecimento, o cara é meu amigo, né? E ele falou assim que isso vai ser olhado de uma forma diferente, ele pede desculpa, mas eu acho que eu concordo com vocês duas nesse ponto. O pedagógico não é ele pedir desculpa, ele ser preso, ele ser caçado. Porque se ele for preso e caçado, ele vai fazer com que não ele, o outro não faça. Porque essa que é a questão aqui que a gente está levantando a bola. Porque a gente, muitas vezes, Marielle não teve tempo de escolher uma outra rua para andar. Ou então ela falou assim, sabe o que é? Eu vou parar de fazer as investigações que eu estou fazendo. Não, ela não teve uma segunda chance para pensar em... Esse que é o problema. A gente normalmente não tem esse tempo. O Mose foi pedir um dinheiro
que era dele, que era devido a dele. Aí o Moisés. governador, o do Mozo, eu acho que tem uns requintes ali, Preta e Luana, que eu acho incríveis. Primeiro, da crueldade de ficar filmando e ninguém lá defendê-lo. Não, e o corpo parado ali, né? Não, aquilo ali As parecia, pessoas sabe o que me piores lembrou do- Roma? Me lembrou o Coliseu de Roma, aquela coisa do leão comendo um ser humano ali, todo mundo batendo palma. Aí, depois de tudo aquilo que ele foi só. E aí tem a reforma trabalhista, que todo mundo defende da direita, e teve aqui, isso é parte da reforma, que ele foi discutir com o patrão o dinheiro dele. E numa terceira, tem o poder do Estado, que chegou lá, fez um oba-oba, e falou: vamos dar o quiosque para a família do Mose. Daí o cara do dono do quiosque falou: não, vocês não vão dar nada. E acabou a história. E acabou a história. Não teve mais história. O moço foi enterrado, a família que fique com luto e acabou a história. Exato. Então, o reparo tem que ser. Porque se a gente ficar nessa, não, mas sabe o que é? Por exemplo, e os casos são demais. Outra coisa que eu percebi, Preta, até por causa do Jornal Empoderado, acompanhando as candidaturas negras, a curva de aumento de racismo nas candidaturas pretas foi uma coisa absurda. Eles fazem de tudo para a gente não chegar a certos espaços de poder, né? Só que esquecem que nós somos as mãos que construímos esse país. Então não tem como. O Brasil é construído por mãos pretas e indígenas, né? Indígenas e quilombolas. Não tem como. A gente precisa agora de mais oportunidade para o nosso povo, porque a gente precisa, sim, explicar também que racismo é crime e para que o povo preto também esteja pronto para se defender do racismo. A gente viu o aumento também do racismo, mas a gente também viu muito aumento, como a Luna até acabou de falar, né, dos jovens, viu muito aumento de pessoas pretas se posicionando contra pessoas pretas. Enquanto a gente viver numa sociedade que normaliza, que naturaliza o racismo, nada vai mudar. Então, a gente precisa inquietar a sociedade, que racismo é um problema de todos, principalmente de pessoas brancas. Isso, né, Preta? Desnaturalizar certos processos, né? Eu, assim, pessoalmente, na minha opinião pessoal, eu acho que a nossa justiça penal deveria pensar a recuperação das pessoas. Eu acho que no mundo ideal, eu acho que é o que é para a pessoa pedir desculpa e poder se redimir. Eu acho que isso no mundo ideal, eu concordo. Só que enquanto isso não valer para os nossos, não vai valer para ninguém, entendeu? Isso. Exato, tem que valer para todo mundo. Enquanto qualquer jovem negro não tiver a oportunidade de, caso ele erre, caso ele vá por um caminho que não é o caminho ideal, ele não tem oportunidade de falar, eu me arrependo, eu quero pensar uma nova vida, não tem que valer para alguns. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... também para esse jovem, né? Pois é. Né? Não há uma oportunidade para que esse jovem possa crescer socializado. Então, tira essa pessoa de circulação, de convívio e vira o vilão muito rápido. Mas como vai ressocializar quem nunca teve oportunidade de ser socializado, quem nunca teve oportunidade? Então, há muitas contradições, né? E é caso da gente também se pensar nisso. Uma outra... Ô, Preta, tem uma outra questão. A gente está falando de que sistema prisional? Tem pessoas que realmente eu acho que é difícil recuperá-la. Eu já ouvi, a gente não pode ser purista. Tem menino que quis escolher um crime organizado de só que a gente também mas não pode generalizar. Assim como existem pessoas que não querem, existem pessoas que querem. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Isso. E aí tem uma pessoa que rouba 1 litro de leite, ela não tem o direito de poder ter opção dela continuar a vida dela, contribuir. Ela pagou uma pena mínima, tem que ser uma pena mínima. Pô, eu conheci um rapaz, que eu nem sei como ele está, ele pegou uma carona numa moto roubada que ele nem sabia. Ele não sabia. Ele sentou na moto, a polícia parou, e o próprio cara falou assim, a moto é responsabilidade minha, ele só pegou a carona para ir trabalhar. Eu falei assim, não, então como ele estava na sua moto, ele vai aprender. Mano, o moleque ficou lá uns 6 anos. Você quer que ele saia como de lá? Exatamente. Você quer que ele saia feliz, contente, falando de empreendedorismo, vou alcançar CEO, vou virar gestor? Ele não vai virar gestor. Voltamos a dizer, né? Ele não tem tempo de poder se ressocializar, e a gente não tem esse tempo, né? Isso que é o grande problema, por isso que eu também concordo. Ele tem que ser caçado porque ele vai ser espelho para os demais, porque se não for... Ai, gente, ele é um homem branco, né? Tem muitas oportunidades aí no Brasil. Ele não precisa estar na política, não, que ele está fazendo política errada. Não, pois é. Não, e fica uma narrativa, sabe? Ah, não, a pessoa errou. Foi uma vez, é meu amigo. Tem sempre uma desculpa. Foi uma vez que a gente tem sempre uma desculpa. Né? Que foi em público.
Primeira vez em quantos outros casos pois é. cometeu, né? Porque se ele faz isso... O branco tem o direito de errar. A gente não tem direito de errar. Mas Assim, eu acho que a isso. Preta, Luana, falou uma coisa interessante. Ele fez em público, ele fez uma coisa em público. Agora imagine como ele trata a mulher que limpa a casa dele, então, né? Nem me fala. O cara que é o frentista do posto de gasolina que demorou 10 minutinhos. Ô, Preta e Luana, eu tô aqui em São Vicente, tem um Carrefour aqui, e aí tinha 2 funcionárias para cuidar dos carros no abastecimento no posto de gasolina. Me cortou o coração. Não tinha mais funcionários, não sei por que naquele dia, tinham 50 carros. E aí o cara chega com o carro dele, né, com aquele perfil que a gente já conhece, branco, fala assim, por que está demorando? E daí fala assim, não, só temos nós 2. Eu falo assim, então vai rápido. Então, é isso, né? Então, quer dizer, ele tem o direito de falar isso para essa mulher, né, para cobrar, mesmo não entendendo que ela está sendo precarizada naquele momento. E isso que é o problema, a gente não tem esse tempo de reparo. Ela gostaria de estar atendendo melhor também, fazer outra, só que ela não teve condições naquele momento. Até fica aqui o pedido para a loja poder pôr, porque eu fiquei com o coração partido de ver aquelas 2 mulheres negras ali trabalhando daquela forma, uma rotina maluca. E a sociedade também está muito mal acostumada a escravizar nosso povo, né? Eles não veem aquelas mulheres como trabalhadoras, mas sim como 2 escravizadas, como 2 mulheres que estão ali para servir a ele. Enquanto a sociedade... Olha com quem você está falando, como que você não vai me atender? Enquanto a sociedade não for responsabilizada também pelo racismo diário, né? Enquanto a branquitude e as pessoas que têm aí suas maiores oportunidades não forem educadas também para entender o que é racismo, sobre precarização do corpo negro e do trabalho, a gente não vai ter uma sociedade como grandes mudanças, né? Então, precisa, sim, de muitas formações ainda, precisa muita informação para a sociedade sobre o que é o racismo, porque durante todos esses anos aí os casos aumentaram porque houve a legalidade que veio diretamente de um chefe de Estado, né, galera? E eu vou dizer uma coisa, pode, todo mundo pode. E eu vou dizer uma coisa. A pandemia também expôs como o racismo lida em todos os setores, até no nosso campo, muitas vezes, né? Com a não empatia real na prática com aquele que está trabalhando, que deveria deixar de trabalhar, mas recebendo. Todos eu acho que ela contribuiu muito para essas nossas falas duras, porque o pessoal, não sei quem falou para mim, mas vocês fazem falas muito duras, como se a gente... Porque falam que a gente faz mimimi. Falo assim, gente, mimimi é o que a gente está expondo aqui. Um dia eu fui visitar a Alessi Brandão, e aí só tinha ela trabalhando. Tá todo mundo de férias. Ela falou assim, não posso tirar férias porque o meu povo tem demanda. Eu acabei de receber uma notícia aqui, deixa eu só te interromper rapidinho. Lógico, vai ter que encerrar, porque eu estou usando um estúdio o G1, aqui eu vim dar uma entrevista, acabei ficando aqui no G1 para falar com vocês. Agora eu vou ter que dar uma outra entrevista para a TV Cultura, então eu vou ter que sair. Não, que isso, Tranquilo, Preta. Eu sei que você está com 1000 demandas. Vocês são quem manda ser importante, tá vendo, Lona? É assim. Reuters, Times. Não, é assim, ó. Parece que pra gente só existe novembro pra gente trabalhar, né? Não, é verdade. Esse mês da consciência limpa, esse mês da consciência negra, não sei que mês é esse, porque parece que só tem utilidade em novembro. O ano todo desempregado. O pessoal que mora na praia tem que pegar o verão, ganhar dinheiro, porque depois não vem ninguém pra praia, é a mesma coisa. No dia de novembro. Tem carnaval também, viu? Tem carnaval também. Então... Eles lembram Mas só se você souber sambar. Se você não souber sambar, não tem nem fala. Mas não, tem que saber sambar. Preta, imagino que você tá numa correria gigante, mulher. Eu sei que você tá na equipe de transição, né? Eu tô uma loucura, de repente minha vida já é outra reviravolta. Imagina. Mas manda um beijo pra sua mãe, pra todo mundo lá. Sim. Tá bom, fala pra ela que ela sabe já, né? Qualquer coisa tô aqui. Ela já sabe com quem conta. Tá bom. Um prazer estar na precisando de vocês mais uma vez, viu? Precisando já sabe, só me chamar. Obrigada, a gente se encontra aí em qualquer evento, nos eventos da vida. Muito obrigado por tudo. Amo vocês, viu? Força. Fico muito feliz e representado tendo você lá. Tamo juntos. Muito obrigada. Beijo, querida.
Lu, Maravilhosa. deixa eu só ver se o Marcelo. Cara, eu tô aqui. Já tá aí, Olha ele ó. aí. Tô aqui É ouvindo que eu vocês, cara. tô muito feliz, só a gente, igual eu falei pro Marcelo, é claro, lógico que vocês são tudo ocupados. Quando eu tava lá, moleque, no Jabaquara, os meus colegas não tinham nada para fazer. Ficava lá à toa, só jogava bola e pirava. Agora eu quero ter amigos importantes como Lana Alves, Preta Ferreira e Eda e Marcelo, é lógico que vai ser difícil falar mesmo. Marcelo, é um prazer te receber aqui na Fórum também. Marcelo, ele é aquele cara que a gente conta para humanizar o futebol. Eu falo que a gente tenta humanizar, né? Ele faz uma luta antirracista dentro do futebol para poucos e é aquela figura que eu tenho um problema com isso. Eu tenho muito problema com essa figura única, sabe? Isso é muito ruim, porque se no dia que a gente tiver dor de barriga, a gente não tem faixa contra racismo nos estádios de Não, e é um futebol. trabalho, né? É o peso de você ser o único do seu setor, o primeiro, né? Isso é um peso do caramba, porque você não descansa. E a gente não quer ser o único, e não quer ser o primeiro, né? A gente Não. quer se multiplicar, entendeu? A gente quer que o monte venha junto com a gente. É por isso que a gente atua, né? Mas é isso, assim, aqui na Câmara a gente tem muita batalha, só para dizer, assim, tem muito racista, o Camilo não é o único que faz falar racista aqui, de verdade, ele é Imagina. um cara que, e Eu é acho que difícil, uma mas ida no enfim, banheiro deve ser um horror. é difícil, porque é isso, né, são os caras que são netos e bisnetos de uma aristocracia que nos escravizou, assim, né, então para eles é isso, na verdade são literalmente esses descendentes dos Imagina. escravocratas, né? São esses descendentes, tem o nome da família, tem o nome do vô, do bisavô, gravado no mármore da Câmara Municipal de São Paulo. Então é isso, pra Tem gente um brasão da família lá. Exatamente, Lu, vou exatamente. botar uma coisa aqui sem citar nomes. Eu fui fazer uma viagem Tava fazendo uma reportagem numa viagem com uma pessoa. Aí eu olhei assim, Marcelo. Olhei assim, eu falei, olha, tá escrito Carvalho aqui na rua, né? Olha, sobrenome igual o seu, Marcelo. Ah, sim, é o meu avô. Daí passei numa outra rua, eu falei assim, nossa, tá escrito aqui Carvalho também. Ah, esse daí é o meu tio. Eu falei assim, seja bem-vindo, Marcelo. A gente fica pensando, cara, a gente não tem parente famoso, né? É muito louco isso, assim. Mas eu achei isso muito, assim, legal, mas eu achei muito bizarro, porque é uma Claro. naturalidade, eles eram dono praticamente daquele pedaço ali todo. Eu não sei nunca, eu não faço ideia o que o vô dele fez, o que o tio fez, eu não faço ideia, mas eles são nomes de rua, como você. A gente, para conseguir que Chaguinhas. Eles mudaram até o nome do metrô Liberdade aqui em São Paulo. Não permitem que a gente. Estão fazendo apagamento histórico de tudo que é negro do metrô Liberdade. Por isso que eu falei para a Preta que temos que tombar o 9 de julho rápido. Temos que pegar aí o que sobra e tombar, pelo menos para garantir a nossa representatividade visual, porque é uma outra discussão, né? Eu não sei como que está isso aí, mas é uma outra que é essa questão, né? A gente tem uma estátua ali de Zumbi, daí você tem um lugar ou outro, mas a gente tem essa coisa de ter que se preocupar. Marcelo, meu querido, pondo você aqui na roda da conversa, já chega. Eu queria te falar, como que você está vendo essa Copa do Mundo para em relação a combater já preventivamente o racismo que possa vir ocorrer, e como que você vê, eu sei que é pergunta com resposta, mas eu vou ter que fazer, como que você vê esse não compromisso racial da própria, não vou nem falar da entidade, que às vezes a entidade CBF faz uma coisinha ou outra, mas dos jogadores, assim, de forma espontânea? É que assim, é difícil a gente achar que o jogador vai fazer algo de forma espontânea. Se a gente tem uma entidade, por exemplo, que nem a FIFA, que ela, primeiro, ela não incentiva a manifestação. E segundo, que ela acaba, de uma forma ou de outra, proibindo essas manifestações, né? Então, assim, o que a gente está acompanhando antes da Copa do Mundo do Catar são diversas manifestações, seja do governo Catar, seja da FIFA, dizendo que, por exemplo, a FIFA soltou esses dias um comunicado dizendo que espera que as seleções se preocupem mais em jogar futebol e menos em fazer política. Então, o recado já está dado. O governo Catar já avisou, gente, olha só, a gente aqui, a gente está abrindo a mente.
A gente vai permitir algumas manifestações e a gente não vai prender grupos LGBTs, mas é melhor não ter manifestação nenhuma na rua, é melhor as pessoas tomar cuidado. Então, assim, o recado já está dado. E aí, quando a gente fala de Copa do Mundo, é meio que complicado a gente exigir que jogadores que estão, na sua maioria, focados mesmo na Copa do Mundo, porque para eles é o maior palco do futebol, que a gente exija que eles tenham um outro pensamento, um outro olhar mais humanitário. É difícil isso. Isso eu acho que só iria acontecer se as entidades que dominam, que comandam o futebol, tivessem essas manifestações. Então, por exemplo, a gente está vendo a Inglaterra, a Alemanha, a Dinamarca falando sobre a violência contra os trabalhadores. A gente está vendo, por exemplo, a seleção da Inglaterra que já avisou que vai usar a tarja de capitão com as cores LGBTs, que daqui a pouco eles vão se ajoelhar em campo contra o racismo. Aí um jogador desse país, ele já pensa, pô, se a minha entidade máxima está pensando em fazer algo, então também vou pensar em fazer alguma coisa. Agora, o que a gente olha para a maioria das seleções, a gente não tem isso. O Brasil, historicamente, não é esse país, né? Eu acho que a CBF está mudando muito de comportamento. O presidente da CBF tem feito uma mudança de olhar para as questões raciais e LGBTs, de violência, que outros presidentes nunca tiveram, mas a gente não vai sair do 0 para o 100. A gente vai demorar muito para chegar nesse lugar. E aí a gente não pode colocar o peso dessa responsabilidade nos ombros dos jogadores. A gente tem o Richarlison, que fala bastante sobre essas questões, mas ele também está preocupado em ganhar a Copa do Mundo, que para a vida dele vai mudar muito se ele for campeão mundial pela seleção brasileira. Então, assim, eu acho que esse peso ele tem que ser retirado dos ombros dos jogadores e ele tem que ir para as entidades, e digo mais, ele tem que ir para os ombros da FIFA. Tu entende? Porque se a FIFA estimula que as outras seleções façam alguma coisa, vai ser um efeito cascata. A FIFA diz, olha, vamos lá. Aí a CBF vai dizer, olha, pô, a FIFA permitiu, vamos também. Então, assim, quem comanda o futebol não está preocupado com isso. Se tivesse, nós não teríamos Copa no Catar. Essa é a grande verdade. Se a FIFA tivesse preocupado com a questão humanitária, nós não teríamos Copa no Catar. Isso é muito importante falar, viu, Marcelo? E eu entendo... Desculpa interromper, Não, Anderson. a casa é de vocês, pode ir. Daqui a pouquinho eu também vou ter que ir, mas eu vou aproveitar a presença aqui do Marcelo. Eu não sou uma pessoa muito dos esportes, mas eu tô querendo acompanhar e tal. E eu fico um pouco chocada com a escolha do Catar. Me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas eu sou uma mulher LGBT. Eu moro com a minha companheira, a gente gosta de futebol, ela gosta muito mais que eu. E a gente ficou, assim, um pouco chocada que como que um país que invalida completamente a nossa existência, que se a gente pisasse, a gente é presa. Assim, se a gente pisasse nesse país, a gente é presa. Assim, e tanta gente no mundo, e como esse país é o escolhido, assim. Isso é uma coisa que é um pouco chocante, sem contar a questão do trabalho, né? Que é um país em que a gente sabe que regimes de trabalho de semi-escravidão são naturalizados e tem um componente racial muito bem colocado, né? Porque são trabalhadores racializados, né? Até onde eu pude saber. Então isso me deixa um pouco chocada de como que essa decisão acontece por um organismo internacional, né? A gente sabe que esses organismos, né? O dinheiro fala mais alto, mas eu acho que é um pouco o grande recado é esse: o dinheiro fala mais alto do que qualquer outro tipo de suposto compromisso ético que se possa ter. Assim, para mim, esse foi o recado que ficou muito, muito bem dito pela organização. E a gente não pode esquecer que essa mesma FIFA que está autorizando uma Copa no Catar, ela já autorizou, por exemplo, uma Copa na Argentina durante o regime militar. Então, para a FIFA, vamos falar a verdade, nunca foi preocupação dela a questão de como o país está ou como o país convive naquele momento da Copa do Mundo. Nunca foi preocupação para essa entidade. Nunca foi preocupação para o futebol pensar essas questões humanitárias. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que o futebol agora começa a pensar racismo, começa a pensar a questão LGBT. Agora a gente começa a pensar que o estádio de futebol é um lugar violento. Então a gente está tentando humanizar o futebol agora. E a gente não pode esquecer que toda vez que a gente levanta essas bandeiras, existe alguém que vai vir com aquela frase: futebol e política não se misturam. E essa mesma pessoa que fala isso esquece que futebol e política sempre se misturaram.
Se futebol e política não tivessem misturado, nós não teríamos uma Copa na Argentina em 1978, em pleno regime militar. Então é isso, assim. Então, se a gente, de um lado, está tentando humanizar o futebol, de outro lado, quem comanda o futebol desde sempre vai dizer que, olha, aqui não é o palco para isso. A gente estava no meio de uma pandemia, tivemos uns Jogos Olímpicos no Japão, todo mundo falando sobre Black Lives Matter, diversos atletas levantando o punho e fazendo outras manifestações, e o que a gente ouviu do Comitê Olímpico Internacional foi que era proibido manifestação política no palco, na premiação. E aí alguém disse, tá, mas vem cá, lutar contra o racismo não é uma manifestação política. Aí a entidade disse, ok, mas continua proibido. Mas vocês proíbem em todos os Jogos Olímpicos? Não, a gente proíbe na cerimônia de premiação. Qualquer outro espaço da Vila Olímpica, vocês estão liberados. Só que o lugar de fazer uma manifestação que vai ser vista por todo mundo é na cerimônia de premiação. Então, essas entidades que comandam... Ele não vai andar igual louco, né, Marcelo? Com o punho cerrado dentro da Vila Olímpica. É isso. Então, assim, a gente precisa pensar que essas organizações que comandam o esporte, não só o futebol, elas nunca se preocuparam com essas questões humanitárias. Para ela, o que vale é o dinheiro e aquela velha máxima de dizer que o esporte, que quem está ali nas Olimpíadas era uma pessoa que ganhou a oportunidade pelo esporte e tal. Gente, vamos ser sinceros, quem é que ganha mais quando tem um atleta que vai para os Jogos Olímpicos? É o atleta ou é o país? Qual é o clube? O clube ganha mais quando ele tem um menino periférico que deu certo. Quem ganha mais é o atleta ou é o clube? Então, a gente tem que parar de romantizar essas histórias, de dizer que o futebol ele deu a possibilidade do menino pobre periférico mudar a vida. Não, mudou, mas mudou muito mais a vida do clube do que desse menino pobre periférico, né? Porque ele só vai ser esse cara, esse super estrela, ele só vai receber dinheiro enquanto ele for atleta de futebol. Aos 35 anos, quando ele se aposentar, ele volta a ser ninguém. E ele volta a ser um homem de pele preta para enfrentar todo tipo de preconceito e discriminação. Não tem nem muito o que falar depois disso, mas a questão de imputar responsabilidade nas entidades, a gente viu bem no caso do Aranha, eu acompanhei o Elias e o Grafite. Eles ficaram isolados, e aí é lógico que não dá para você lutar contra o sistema sozinho, é só no filme, né? Que na vida real é impossível, você tem família. E chegada a hora, assim, da gente cobrar institucionalmente essas entidades que lucram muito. Só para você ter uma ideia, Luana, a Federação Paulista, vou dar um exemplo aqui de futebol, ela, por ter os times vinculados a ela, os times pagam uma porcentagem por qualquer campeonato que eles tiverem. Não tem nada a ver, eles não estão no Campeonato Paulista, eles vão jogar Libertadores ou Mundial lá no Japão, onde for, eles estão vinculados, então se eles recebem isso, o que eles devolvem para a sociedade? Os próprios clubes, como o Marcelo disse. Os jogadores estão a centenas, milhares, no clube passa durante o ano, e o que realmente muda na vida social, para além da financeira? Né? O que esse garoto... Tem jogador que não sabe direito assinar o próprio nome, o cheque, não sabe nada além de chutar uma bola, né? Isso é um grande complicador. E, Marcelo, eu queria saber de você e da Luana uma pergunta. Como que vocês veem o vínculo do esporte com a escola? Por que isso demora tanto para ser conversado aqui no país? Essa realidade que eu acho que ajudaria muito nesse bem-estar social. Luana e Marcelo. Luana, quer começar? Eu posso começar e depois eu vou me despedindo. Vou responder um pouco a parte... Imagina. Não, eu que agradeço pelo convite de novo, Anderson. Sabe que eu estou sempre à disposição. Obrigada. Que eu me sinto mega representado por você. Obrigada. Você enche o nosso coração de orgulho. Ai, gente, eu fico feliz aí com esse carinho, para mim me ajuda a seguir em frente. Mas deixa eu te falar, assim, sobre essa pergunta, eu vou responder a partir do lugar de uma militante, de alguém que teve um movimento de educação popular e que defende a escola pública, né? Eu acho que primeiro, assim, sobre a relação esporte-escola, é que eu acho que a gente tem que pensar que escola, assim, eu vou falar mais a partir desse lugar, porque isso eu acho que define tudo.
assim, sabe? Porque qual é essa escola? É uma escola que é vista como um espaço de aposta para a juventude ou uma escola sucateada? Assim, então, isso eu acho que é o que vai definir. Porque eu acho que tem escolas que têm uma relação muito bem avançada com o esporte. Tem escolas que conseguem investir e pensar a carreira de jovens, ou mesmo sem pensar em carreira para grandes clubes, mas mesmo esporte enquanto prática de bem-estar, sem necessariamente pensar uma carreira, enfim, todo esse aspecto, eu acho que algumas escolas conseguem ter isso, mas escolas que são ligadas a privilégio, assim, ou escolas particulares, assim, ou escolas, sei lá, escolas públicas que tiveram a sorte de ter algum projeto que se colocou ali. Para a maioria das escolas, não se pensa essa relação, porque antes disso, não se pensa essa escola enquanto projeto político. Assim, se pensa enquanto projeto político, é enquanto projeto político de exclusão, e não um projeto político de inclusão, de fortalecimento, de avanço, de potência. Né? Então é isso, se vê mais como um espaço para, enfim, porque precisa ter a política pública da escola, mas não se valoriza professor, não se valoriza projeto de vida, né? Não se valoriza aquele estudante, porque é um estudante negro e periférico, enquanto potência, né? Então, isso eu acho que é a grande questão. Né? Eu acho que a gente poderia pensar muito mais o avanço entre escola e esporte, mas para isso, a gente teria que apostar na escola pública de periferia enquanto um ponto de potência e fortalecimento. Né, de organizador ali daquele território e de um ponto de força daquela comunidade. Assim, então, acho que isso é uma coisa que tem é o debate anterior, eu acho que em relação a isso, né? Porque é isso, e olha que é uma coisa que é um lugar, assim, da minha experiência enquanto vereadora, que tem muita potência. Impressionante, gente. Todas as escolas públicas, assim, que eu visito, algumas são muito mais sucateadas do que outras, mas geralmente as mais sucateadas a demanda é super padrão, é a quadra. Ó, precisa reformar a quadra. A quadra tá ruim. Não tem gol na quadra. A quadra tá toda rachada. E geralmente é o que mais vende demanda. Assim, porque é um espaço em que a galera quer usar, em que os meninos querem usar, as meninas também querem usar. E o abandono se expressa muito por esse lugar, assim. Geralmente é um pouco a partir desse lugar, dessa queixa específica, que se pensa o abandono da escola por completo. Aí que a gente consegue fazer um debate do porquê que isso acontece, não é só a quadra, é o salário do professor, né, o salário da merendeira, né, o contrato de trabalho. Então, isso é algo que eu acho que precede um pouco a pergunta, sabe? Enquanto que a escola é esse espaço de fortalecimento. O que eu vejo muitas vezes são governos, prefeituras, governos estaduais, tendo projetos piloto em algumas escolas públicas, junto com ONGs, com entidades internacionais, mas que não é uma política pública permanente. Parece que é quase na chave da caridade, e não na chave do direito público. Então, isso é uma coisa que tem acontecido bastante, assim, que eu vejo com esporte, com música, com cultura. Ali a prefeitura faz uma parceria com alguma ONG, algum grupo com dinheiro, escolhe uma escola piloto, aí fica no piloto para sempre, não espalha a coisa, e não se pensa uma política pública efetiva, né? Então, acho que é isso que tem acontecido. Eu responderia um pouco dessa maneira, assim, dando esse passo atrás, porque eu acho que é o que vai definir um pouco dessa relação. Marcelo? Eu acho que... Só tenho que te agradecer, sei que você está corrida aí, eu vou também liberar o Marcelo, coitado, está cansado. É que eu queria colocar o esporte, até falando de Copa do Mundo, queria te pôr aqui, Marcelo, que você é uma grande autoridade de esporte no país e para mim era importante nesse especial da Consciência Negra recebê-lo, mas eu sei quanto vocês estão cansados e agradeço pelo esse cansaço é importante, é um cansaço de trabalhadores. É um cansaço... Eu confesso que é um cansaço hoje, é um cansaço físico e mental, assim, né? Porque é físico, porque a gente está correndo para tentar participar de tudo que nos convidam, né? E mental, porque, assim, como eu te falei, né? Pô, esse convite para participar da transição do governo agora aí no GT de Esportes, ele caiu ontem essa ficha, e aí hoje ainda veio essa notícia que foi triste, né? Porque a Isabel era membro desse conselho do GT do esporte e tal. Mas é isso, né, cara? E aí, quando tu faz essa pergunta do esporte, é bem nesse lugar que eu tô agora olhando, né? O que a gente pode contribuir para o país olhando para o esporte? E aí eu acho que a Luana falou algo muito importante, assim, de que escola a gente está falando, né? Assim, a gente não pode pensar em ter programas de esporte numa escola que não tem quadra. A gente não pode pensar em ter programas de esporte numa escola que não existe. Vamos pensar em escola, né? A escola não existe, tá lá. Os alunos têm aula num canto porque o telhado não tem telhado, não tem eletricidade. Então, a gente precisa olhar muito para isso, assim. Mas eu acredito muito no esporte. Se a gente tivesse uma escola boa,
naquele projeto que já teve no governo Dilma, que era um projeto chamado Segundo Tempo, por exemplo. Então, assim, o garoto está na escola durante a manhã, tendo aula normal, e à tarde ele está fazendo um projeto, ele está fazendo um esporte, está fazendo lá atletismo, está fazendo vôlei, está fazendo basquete. E eu acho que quando a gente pensa nesse esporte, eu não penso no esporte de alto rendimento. Eu não penso em um menino ficar lá fazendo atletismo porque ele é muito bom para atletismo. Eu penso em ele fazer esportes. Então, um dia ele vai fazer atletismo, no outro ele vai fazer vôlei, no outro ele vai fazer handebol, para ele se exercitar e para ele aprender as valências que cada esporte tem. Porque é isso, cara. Quando tu pratica o esporte, tu vai aprender muito sobre respeito, tu vai aprender muito sobre paciência, tu vai aprender muitas coisas quando tu pratica esporte que os meninos e meninas hoje precisam. A gente precisa disso. E a gente precisa desse projeto para que as nossas crianças não fiquem soltas na rua. Porque, né, uma mãe e um pai que trabalham o dia inteiro, a criança está no meio túnel, ela está na escola. E o outro túnel, ela está onde? Isso. Então, se tu tiver uma escola que pense em um projeto Segundo Tempo, por exemplo, tu tem certeza que as tuas crianças estão na escola praticando esporte. Estão lá bem assessoradas. Então, eu acredito muito no esporte como inclusão social, assim. Eu sou um cara que trabalho muito com a questão do futebol e tal, mas sou hoje, não sou entusiasta para que pais incentivem seus filhos a entrarem no mundo do futebol profissional, porque mentalmente é muito desgastante. A gente tem que lembrar de que a cada 1.000 meninos que vão para as escolinhas de futebol, apenas um vai se tornar jogador de futebol. 0,87%, ou seja, não chega a 1% dos jogadores de futebol tem salários acima de 5 salários mínimos. A grande maioria ganha até 2 salários mínimos. Neymar e companhia são exceções. Então a gente precisa desconstruir isso, né? A gente é um país, por exemplo, que ele é acolchado pelo mar de norte a sul e a gente não tem nadador. Como assim? Se a gente tem um país que tem o mar o tempo inteiro do nosso lado, como é que a gente não tem nadador? Por que a gente não tem? Porque nadador a gente vai formar em piscinas. E piscinas, a gente vai ter piscinas em clubes fechados. A gente não tem piscinas públicas. Então a gente precisa pensar nisso. Antes de pensar em representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos, a gente precisa pensar em crianças praticando esporte na escola para que a gente tenha crianças saudáveis, e aí também pensando em saúde, né? Por quê? Porque a gente está em uma população hoje em dia muito obesa. Obesa porque não pratica esporte. Obesa porque tu construiu, por exemplo, praças públicas com equipamentos para que pessoas vá para a praça e possam se exercitar, mas você não tem lá um professor de educação física para acompanhar esses movimentos das pessoas da terceira idade. Então você também precisa ter profissionais na praça para ensinar essas pessoas a como praticar esporte. Eu acho que o esporte, hoje, ele pode ser pensado como para prevenir doenças. Porque a gente pensa sempre em doença, sempre em saúde, a gente precisa de um posto médico com mais médico e tal. Não, gente, se a gente pensar a saúde antes disso, a gente vai ter menos pessoas indo para o postinho médico. Então a gente precisa fazer esse caminho inverso. E eu acho que o esporte pode possibilitar isso, né? Então a minha grande esperança agora, entrando nesse GT de esporte, é que a gente consiga, primeiro, ter de volta o Ministério do Esporte, e segundo, que a gente não pense esporte só como esporte de alto rendimento. A gente pense esportes em escolas públicas, a gente pense no esporte público de praça, né? A retomada dos espaços para que as crianças possam brincar. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter, porque a especulação imobiliária não permite mais que a gente tenha campos públicos. A gente não tem mais, né, espaços públicos para os meninos jogarem futebol, e para as meninas também e tal. A gente está perdendo isso, então a gente precisa pensar nisso. Eu acho que o grande desafio hoje é esse, assim, é pensar o esporte para além do alto rendimento, para pensar o esporte para além do futebol e pensar o esporte também olhando para a saúde pública, né? Então, o que eu tenho para dizer nessa pergunta que tu fez, é isso, assim, a gente precisa tirar esse olhar do esporte de alto rendimento e pensar nele como um lugar de saúde para a população brasileira. Anderson, só antes de eu ir embora, desculpa te interromper, queria agradecer a resposta. Oh, meu Deus, obrigada.
Queria agradecer a resposta do Marcelo e dizer que é isso, assim, eu sou da saúde originalmente, né, eu sou psicóloga, e o que a gente vê, assim, é que cada vez mais tem menos espaço público, assim, para a gente conseguir simplesmente existir, ou fazer um exercício, ou fazer alguma coisa, para isso você tem que pagar, assim, isso é uma coisa que pega muito, porque eu trabalhei em atenção básica, e na atenção básica tem os famosos grupos de caminhada, tem os famosos grupos de exercício, grupos de alongamento, que é ótimo, porque também é uma ferramenta de coesão comunitária. Assim, então é um espaço que está ali das 7 às 8 horas, vai um grupo que caminha junto com o educador físico, ou técnico de enfermagem, às vezes psicólogo mesmo, que vai também vai lá, e é o que quem pode no horário faz, assim, e é ótimo, porque é um lugar de qualidade de vida, né, que é muito difícil ter, especialmente em periferias, porque a galera trabalha muito, assim, então não tem horário, nem tem lugar para fazer isso. E a questão do lugar para mim, uma coisa muito importante, do lugar e do tempo. Né? A gente vive num mundo econômico, cada vez mais você tem que trabalhar mais para ganhar o mesmo. Assim, então, isso tem dificultado muito a situação. Então, trabalhando, até demorando para conseguir parar de trabalhar. Né? Geralmente, quem consegue se aposentar hoje está cada vez mais raro. E também a questão do espaço, né? Que os espaços públicos e verdes, assim, tão difíceis. Mas é isso, gente. Eu agradeço o papo, Anderson. E desculpa ter que ir. Mas é isso, assim. Então, por aqui, sempre que eu puder, vou vir aqui. E sabe que o E é que isso. precisar para divulgar do seu trabalho, sabe que a casa é sua, não só aqui, como o Jornal Empoderado. Você sabe disso, eu só reforço, porque assim como Marcela Preta, sabe que a ideia é essa, a gente está junto mesmo, porque não é fácil. Que a gente tem várias ideias para pôr no papel, para fazer virar prática, mas não é fácil num estado que ainda, apesar da gente ser maioria, eu tenho um amigo, Marcelo Loura, para fechar mesmo, o Johnny, ele mora em Angola. E ele parece um amigo extraterrestre, porque ele faz perguntas para mim e eu não consigo responder. Ele fala assim: como que vocês são maioria e vem um presidente que não gosta de quilombola, não gosta de negro? Como que vocês são maioria e vocês ficam lutando para conseguir ser vereador? Que é o primeiro estágio. Como então eu falo assim, olha com essas perguntas, me pergunte sobre o Corinthians, me pergunte sobre a novela, que acho que é mais fácil te responder, que tem coisas que é tão absurdas, distópicas, que a gente, infelizmente, a gente sabe que é fruto do racismo, mas tem hora que até a gente fica assim olhando e falando, não, é muito maluco tudo isso. Mas a gente insiste, porque a gente tem filho, a gente tem sobrinho, a gente tem mãe, tem pai, e a gente quer o melhor para os nossos também, né? Para as pessoas que estão no nosso convívio. A gente não quer Moses, Marielle Francos, a gente luta por isso. E trazer vocês aqui um prazer muito grande. E só tenho que agradecer a vocês dois, como a Eda e a Preta, que eu tenho muito orgulho de ver Marcelo também no equipe de transição, porque é isso, a gente tem que pôr essa cara preta que funciona nesse país, que precisa funcionar para quem mais precisa. Obrigado por tudo. Não, tamo junto, Anderson, desculpa mesmo ter entrado atrasado, ter pouco tempo, mas é isso, assim, eu vi vocês falando antes, né, parece que só em novembro as pessoas lembram da gente, e a gente também quer estar nesses espaços, porque a gente precisa estar nesses espaços. Precisa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, na questão da equipe de transição é simplesmente ter uma cara preta lá, né? A minha cara preta lá é algo muito simbólico, assim. Quando eu botei o grupo da família, minha mãe disse, tu quer me matar? Assim, tipo, de onde é que a minha mãe, quando ela teve o Marcelo, quando o Marcelo nasceu, ela poderia pensar nessas possibilidades, né? Então, pra gente é muito gratificante chegar nesses lugares, porque a gente está puxando uma galera junto com a gente, né? Tem muita gente que tá olhando pra gente, tipo, a Luana conseguiu, o Marcelo vai conseguir, né? O Anderson está conseguindo, a gente também pode. E é isso, cara. Isso é referência. Essa é a parte que a gente tem que lembrar. Isso mantém a gente em frente, né? É isso. E como o Anderson falou, né? A gente quer chegar nesse lugar, mas a gente quer continuar vivo. Essa é a parte principal, né? A gente não Marcelo, depois eu quero conversar com você, porque vai ter um evento que eu acho que é muito significativo. A Gaviões da Fiel me convidou para fazer a Semana da Consciência Negra lá. Lu, vou te avisar também. Da hora. E aí eu quero discutir material para apresentar lá no dia. Vou chamar a Rosane Borges, o Juarez Xavier para a gente fazer esse papo. Eu quero conversar depois. Você vê aí na agenda que eu sei que é apertada, vai ser para a gente falar sobre isso, que eu acho que é importante. Lá tem muito jovem, acredito que a gente vai contribuir bastante no espaço de Maravilha, jovens. maravilha. Não, tô aí.
Então, Obrigado beijo, por gente. tudo. Obrigada. Tá? Ó, tô à Falou, Obrigado. disposição. Bom descanso. Manda mensagem Falou. aí, Anderson. Pode mandar. Beijo. Falou, gente. Tchau, Falou, Anderson. Um Marcelo. abraço. Prazer. Beijo. Prazer. Obrigado a todo mundo. Obrigado aqui. Obrigado, Gui. Estamos terminando esse especial da consciência negra aqui. E é isso. Continue curtindo, compartilhando, contribua com essa mídia alternativa importantíssima que é a Fórum. Nós estamos sendo processados, estamos pedindo ajuda de vocês, porque nós temos como parceiro vocês que nos assistem. E eu quero agradecer todo domingo por vocês permitirem por eu estar aqui, existir na vida de vocês de alguma forma, e eu tenho um carinho e um amor muito grande. Muito obrigado por tudo, e a luta continua, e vamos em frente até o próximo domingo.